Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade ao PET 3, da semana 3, falaremos hoje sobre a produção e consumo. Para a gente entender um pouco melhor, falaremos um pouco do setor primário. As atividades do setor primário, como agricultura, pecuária e extrativismo, vêm sendo desenvolvidas por meio de monoculturas comerciais com alta tecnologia que apresentam elevada produção. As novas tecnologias no campo garantiram o aumento da produtividade e o crescimento populacional exigiu cada vez mais de uma produção acelerada. As sociedades se organizam em dois espaços distintos, o campo e a cidade. Estão interligados e, neste processo, o grande volume da produção dispõe de recursos com avançada tecnologia. Porém, nem todos os países possuem recursos financeiros para a mecanização em seu processo produtivo. Mudanças idealizadas pela ONU introduziram novas técnicas agrícolas e colaborou para avançar na proposta de definir a estrutura fundiária principalmente nos países mais pobres. A produção de alimentos e a ONU. A ONU propôs mudanças nas atividades do setor primário em vários países, principalmente os subdesenvolvidos. Esse conjunto de mudanças é conhecido como a Revolução Verde, que se caracteriza pela modernização das práticas agrícolas com o objetivo de garantir o aumento da produção de alimentos. A partir da década de 1950, os governos dos países pobres ou em desenvolvimento receberam financiamentos para aprimorar a produção de alimentos com o uso de insumos, máquinas avançadas e pesquisas aprimoradas. Porém, vários problemas no setor agrícola são vivenciados no mundo subdesenvolvido. A dependência tecnológica em relação aos produtos e também de insumos básicos com altos custos são desafios a serem superados. Atualmente, é preciso equacionar a questão da fome através de uma sustentabilidade nas atividades agrícolas dos países pobres ou em desenvolvimento. Cabe considerar a necessidade de políticas internacionais de segurança alimentar que contemplem a estocagem, distribuição de alimentos e comercialização a partir de uma concepção que promova uma qualidade de vida nas sociedades mais vulneráveis. Uma parcela significativa da população mundial passa fome, mesmo em países que exportam produtos agrícolas, o que é muito comum na América Latina, África e Ásia. Os latifúndios, a monocultura e a mecanização é voltada para atender aos interesses da exportação. Em contrapartida, grande parte da população necessitada é deixada à margem da produção. Com a proposta de um desenvolvimento tecnológico que aprimora as técnicas voltadas ao aumento e melhoria na qualidade dos organismos, animais e vegetais destinados à produção, a biotecnologia é praticada possibilitando cultivar plantas em um ritmo avançado e também a engorda de animais, mesmo quando o clima e o aspecto físico são inadequados ao tipo de produção desenvolvida. Na década de 1990, a pesquisa genômica gerou um ambiente de sustentabilidade à produção de organismos geneticamente modificados, conhecidos como alimentos transgênicos, o que revolucionou o setor. Os transgênicos resultam de experiências científicas da engenharia genética. Um organismo é movido e injetado em outro com o objetivo de obter características específicas. A expressão Revolução Verde refere-se à invenção e disseminação de novas sementes e práticas agrícolas que permitam um vasto aumento na produção agrícola a partir da década de 1960, nos Estados Unidos e na Europa, e nas décadas seguintes em outros países. É um amplo programa idealizado para aumentar a produção agrícola no mundo por meio do uso intensivo de insumos industriais, mecanização e redução do uso de mão de obra.
O modelo se baseia na intensiva utilização de sementes geneticamente alteradas, particularmente sementes híbridas, insumos industriais, como fertilizantes e agrotóxicos, mecanização, produção em massa de produtos homogêneos e diminuição do uso de mão de obra. Também é creditada a Revolução Verde, o uso extensivo de tecnologias no plantio, na irrigação e na colheita, assim como o gerenciamento da produção. Esse ciclo de inovação se iniciou com os avanços científicos e tecnológicos desde o século XIX, embora a expressão Revolução Verde só tenha surgido a fins da década de 1960. Desde essa época, pesquisadores de países industrializados lograram, por meio de um conjunto de técnicas, aumentar estrondosamente a produtividade agrícola, embora a um custo alto por meio do ambiente e os pequenos produtores que acabaram migrando para as cidades. A introdução dessas técnicas em países subdesenvolvidos provocou um aumento brutal na produção agrícola. Países como o Brasil e a Índia foram alguns dos principais beneficiados na produção. No Brasil, passou-se a desenvolver tecnologia própria, tanto nas instituições privadas quanto nas agências governamentais, como a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária e universidades. A partir de 1990, a disseminação dessas tecnologias em todo o território nacional permitiu que o Brasil vivesse um subdesenvolvimento agrícola, com o aumento de fronteiras agrícolas e a disseminação de culturas, em que o país é atualmente recordista mundial de produtividade, com exemplo da soja, o milho e o algodão, entre outros, atingindo recorde de exportação. Lembrando que essa empresa brasileira de pesquisa agropecuária é mais conhecida como Embrapa. Técnicas de cruzamentos tradicionais não são possíveis, porém as técnicas transgênicas permitem resultados eficientes. De acordo com Lute, 1998, página 129, o processo de alterações direta do material genético retarda a deterioração dos produtos agrícolas após a colheita ou deixa eles mais resistentes às pragas. Tanto a biotecnologia quanto os transgênicos são usados no setor agropecuário na atualidade. Cabe afirmar que o uso elevado de substâncias químicas causa grandes danos quando consumidas, por isso várias pessoas são vítimas do uso de agrotóxicos, seja pela ingestão ou pela inalação. Muitas doenças como câncer, malformação congênita, obesidades e outros são problemas vivenciados em grandes escalas no espaço urbano. Uma situação dialética clara se estabeleceu no mundo pós-moderno. Milhares de pessoas morrem de fome e outra parcela significativa da sociedade morre por problemas relacionados à obesidade. O fato é que a saúde pública se tornou uma pauta importante para a discussão na atualidade. Uma pequena parcela da população tem condição de acesso aos produtos orgânicos, que são limpos e adequados à saúde, desenvolvidos sem a utilização de substâncias químicas. A agricultura orgânica respeita os ciclos da natureza, promovendo a preservação da biodiversidade e a vida humana. A matéria orgânica é a base da adubação do solo e o controle biológico praticado na produção são de grande sustentabilidade, através de práticas que não destroem o meio ambiente, é o ponto fundamental dessa agricultura. A agricultura orgânica e a agricultura biológica, como é conhecida, são expressões frequentemente usadas para designar sistemas sustentáveis de agricultura, que não permite o uso de produtos químicos sintéticos prejudiciais à saúde humana e para o meio ambiente também. Tais como alguns tipos variados de fertilizantes e agrotóxicos sintéticos, nem de organismos geneticamente modificados. Os seus proponentes
acreditam que num solo saudável, mantido sem o uso de fertilizantes químicos sintéticos e agrotóxicos não orgânicos, os alimentos têm qualidade superior a alimentos convencionais. Temos também alguns programas, né, que foram desenvolvidos em alguns países, né, relacionados à agricultura urbana, orgânica. Por exemplo, nos Estados Unidos, né, temos o NOP, né, um programa nacional de orgânicos. No Japão temos o JAS, né, mesmo segmento. Suíça temos o BioSuisse. Na Europa também temos a CE 2092/91. Na Austrália, né, no Brasil temos o Pró-Orgânico, né, que é o Programa de Desenvolvimento da Agricultura. Já adotaram programas padrões para a regulação e desenvolvimento dessa atividade. Esses foram os principais países que adotaram formas para regulamentar a forma de produzir no campo sem a utilização de artificial e uso de agrotóxicos e ou fertilizantes. Uma produção que mantém a harmonia entre a necessidade humana e a utilização dos recursos naturais, praticada com o uso racional da água, é de extrema relevância no mundo atual, precisando ser ainda mais divulgada e receber incentivos. Propagar o crescimento da produção orgânica nos garante grandes benefícios e principalmente desenvolvimento. Bem, aqui nós temos um quadro, né, que aponta a lista de países com maiores áreas em hectares destinadas à agricultura orgânica. Nesse ranking aí, né, o Brasil é o 12º no mundo, né, e na América Latina está em terceiro, atrás da Argentina e do Uruguai. O principal país aí seria a Austrália, Argentina, China, Espanha, Estados Unidos, Itália, Uruguai, Índia, França, Alemanha, Canadá e, em 12º, o Brasil. Bem, pessoal, um abraço aí, até a próxima aula.